Vamos tomar, por exemplo, o nome Deus. Se retrocedêssemos no passado, descobriremos que esse nome pode ter sido o agrupamento de pouquíssimos grupos sonoros vindos de Babel. Por exemplo, os idiomas greco-latinos, como o português, dizem Deus, Die, Deus, Theos, Zeus, Zeus. Essa estátua sem cabeça foi encontrada em um leito de rio próximo. Nessa base de 2.400 anos estão esculpidas 3 palavras: Zeus, o Superior. Há uma discussão entre especialistas sobre o que significa essa referência de superior. Alguns acreditam que a estátua pode ser um elo perdido entre a adoração a muitos deuses da Grécia e a filosofia monoteísta de cristãos e judeus. E que essa descoberta é prova de que os gregos estavam abraçando a ideia de um só Deus por conta própria antes da chegada do cristianismo. Os gregos às vezes identificam esse Deus superior como Zeus. Afinal, a palavra Zeus em sua forma nativa Theos é que gera a palavra Deus. A palavra Zeus em sua forma nativa Theos é que gera a palavra Deus. Mas qual sua relação com a realidade? Em 2003, na base do Monte Olimpo, um templo perdido foi descoberto. Ele foi o ponto central da cidade antiga conhecida como Dion e era dedicado a Zeus. Dion é uma cidade construída na base do Monte Olimpo, então é bem perto do lar dos deuses e deusas olímpicos. E era onde Zeus vivia na mitologia grega. Na verdade, o nome da cidade Dion significa Zeus. O templo de Dion data do 5º século a.C., a era de ouro da mitologia grega. Meu nome é Carlos. Eu gostaria de estar deixando esse pequeno vídeo, esclarecendo sobre o nome Deus. Eu quero estar esclarecendo aqui na própria Bíblia Almeida que ele é de origem grega, que para nós ele é um título, né? Título Deus, mas ele é um nome, ele tem uma raiz. E eu vou estar mostrando aqui nessa Bíblia Almeida, olha aqui, ó. Vou estar mostrando aqui nessa Bíblia Almeida, tá vendo aqui, ó? Ó. Almeida, revista corrigida, 4ª edição. Olha aqui, ó, de 2010. Agora nessa própria Bíblia aqui, ó, lá no final, deixa eu mostrar aqui só para vocês, ó, Isaías 65, ó, só para vocês verem que é a mesma tradução, é a mesma coisa. Lá no final ela possui um dicionário hebraico e um dicionário grego. Nós vamos utilizar o dicionário grego para mostrar a raiz do nome Deus. Aqui, ó, vou na letra Z. Baixa um pouquinho, focou, aí, olha aí, ó, é Zeus, esse é o nome, Deus deriva-se de Zeus, então, de origem certa, nos casos oblíquos é usado, em lugar desta palavra, o nome, né, provavelmente cognato, né, diz. Olha só, então, às vezes eles usam diz, que pode ser a raiz também dion, deste nome Deus. E que, se não sendo por isso obsoleto, Zeus diz. Entre os romanos, eles usavam, sabe o que para Deus? Para Zeus? Júpiter ou Jove. Olha só, mais ainda, olha aqui, ó. Júpiter ou Jove, que era uma divindade suprema dos gregos, Júpiter, ou seja, Júpiter está ligado também a esse nome Deus. Então, as pessoas estão adorando Deus, então, absolutamente, o nome significa Júpiter, Zeus, pronto. Então, está aqui comprovado na própria Bíblia Almeida, ou seja, documento. Isso é um documento comprovado. Na própria Bíblia Almeida já tem a resposta para o que a gente fala. E aqui mesmo, ó, no próprio dicionário, eu volto aqui um pouquinho, eu ainda explico o que significa ateu. Se você pesquisar o que é Theos, vai vir Zeus. Zeus,
Deus. Então isso é uma divindade grega. Já existia desde os tempos romanos. Já existia isso. Desde antes do século I já existia isso. Esse nome grego. Então sempre houve. Então as pessoas estão adorando a Zeus quando se fala Deus. Por isso que quando falamos, as pessoas não creem, precisam buscar a raiz do nome que elas estão adorando. Um ímpio é ateu. Então, muitos ateus nem sabem o que significa. Porque aqui, ó, Theos, né, também é uma raiz de Deus. Então, pronto. E uma pessoa, geralmente, quando vai fazer um curso de teologia é estudo de Deus. É estudo de Deus, estudo de Zeus. Porque é Theos. Aí você vê aqui, ó, é Theos. Pronto. Na própria Bíblia Almeida, comprovado, assinado e tá aí, ó, registrado documento. Isso é documento. Não é nada de boca, não. É documento. Tá ok? Aí, ó. Tá comprovado aí. Que o Eterno abençoe a todos aí com uma rica e poderosa sabedoria. Aleluia. Essa é a história de Zeus, o líder supremo da mitologia grega. Para nós é um mito, mas para os antigos era realidade. Por causa do deus Sol, do deus Mitra e por causa das Saturnais portanto, do Império Romano, portanto havia o grande deus Sol com as Saturnais era o deus do Império Romano. O grande deus Sol com as Saturnais era o deus do Império Romano, o defensor do Império Romano, o Sol, que depois nos traz a vida. E então começou-se a dizer que realmente não, o verdadeiro Sol realmente é Jesus Cristo, porque os cristãos, a certa altura, com a liberdade, quando tiveram a sua liberdade, depois do Constantino, começaram a cristianizar tudo aquilo que era pagão. As festas pagãs, nós somos fruto de imensas festas pagãs. Portanto, cristianizamos as festas pagãs, o que é absolutamente normal, e portanto, é uma questão cultural, nada mais. Portanto, nós vamos às nossas festas católicas, mormente católicas, porque os protestantes, nossos irmãos protestantes, não têm isso, mas nós católicos temos estas festas, com todo o seu folclore, as suas coisas, para bem, para mal, mas tudo isto vem do paganismo. Muito estranho esse negócio, né? No latim não existe a letra J. Muito estranho, queridos. Jesus é um porco. Se você olhar no latim, significa isto é um porco. Tá entendendo? Esse nome se formou mesmo como sendo Jesus no latim. Nós vamos ver isso. Então eu quero pegar lá nas igrejas e te mostrar onde foi a bagaceira. Vamos lá. Vamos lá, Éfesos. E tens perseverança e suportastes prova por causa do meu nome, e não deixaste esmorecer. Vocês têm sofrido provas por causa do meu nome. Porque era a igreja dos apóstolos. Logo na hora que quando começou ali, ó, a igreja de Éfeso estava sofrendo provas. Apóstolo Shaul apanhou por causa desse nome, foi preso por causa desse nome. Os apóstolos apanharam por causa desse nome, o nome Yalcha. Aí chega na igreja de Esmirna. Esmirna significa sofrimento. Ela começou no ano 170 depois de Yalcha. 170 a igreja de Esmirna. Ele falou assim, ó, tende paciência, vocês vão passar por tribulação e vão ser mortos. Mas ser fiel até a morte e eu dar-te-ei a coroa da vida. Ele não falou que tirar essa igreja da tribulação, né? Ele falou, ó, vocês vão morrer. Mas seja fiel até a morte, eu dou para vocês a coroa da vida. Por que ele não prometeu tirá-la da tribulação? Porque estava longe ainda do arrebatamento. Mas quando nós chegamos na igreja de Pérgamo, já começou por volta do ano 315 e foi até o ano 480, estou lendo a data aqui agora. A palavra Pérgamo, que significa completamente casada, foi quando a igreja de Pérgamo casou com o mundo. Foi quando surgiu Constantino. Constantino, o imperador Constantino, ele trouxe o paganismo para dentro da igreja, o Deus Sol, que as imagens, cultura, que a bagaceira, tudo entrou, foi ali. Olha o que diz aqui. Ao anjo da igreja de Pérgamo escreve, essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Conheça o lugar em que habita, onde está o trono de Satanás. Ela está habitando no mundo. A Pérgamo era o berço da idolatria.
Lá em Pérgamo estava a imagem de Zeus de todo tamanho e cheio de idolatria ali. Lá era o berço da idolatria. Por isso que fala, eu sei onde você está onde está o trono de Satanás. E aí, conheço o lugar onde que habita, onde está o trono de Satanás, que conservas o meu nome. Ele falou, que conservas o meu nome, e não negasse a minha fé. Ainda nos dias de Antibas, minha testemunha fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Esse Antibas aqui, ele foi cozinhado dentro de um touro de bronze. Pôs ele lá dentro, fechou o touro, pôs ele lá dentro e pôs fogo debaixo, cozinhou ele dentro desse touro. E ele era fiel e alto. Mas só que nem todos aqui eram fiéis. Tá entendendo? O que ele está falando? Tem alguns aí que conserva o meu nome. Olha o que ele falou agora. Ele não falou nega, não. Ele falou conserva. Alguns só falam, tem alguns aí que ainda retém o meu nome. Está segurando o nome original. Por quê? Porque começou a surgir um nome falso. Já estava falsificando o nome do Machia já. Já estava havendo uma mudança no nome da igreja de Pérgamo. Ó. Tem alguns aí que estão conservando o nome original. Tem alguns aí que ainda retém esse nome. Por quê? Porque aqui, ó, olha o que eu falo aqui agora. Aqui, ó. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar cilada diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas a ídolos e praticarem a prostituição. Estava começando a pender para o lado da idolatria, a invocar o nome idólatra, a invocar os ídolos, tá vendo aí? Outro assim tem também tu os que seguem, sustentam a doutrina dos nicolaítas. Vamos ver o que é nicolaítas. Já falei várias vezes, nicolaítas vem da palavra grega, duas palavras gregas. Nico e Laos. Nico significa subjugar e Laos significa os leigos. Foi uma hierarquia que surgiu dentro da igreja e ela começou a mudar o nome do Machia. Lá em Pérgamo, quando o nome do Machia chegou lá, aqui ó, Yahusha, no hebraico, transliterado para a nossa língua, Yahusha. Porém, eles falam que no grego não existe essa palavra aqui não, ó. No grego, muitos falam que no grego não existe essa palavra S com H não, ó. Não sei se é verdade, eu não acredito nisso, mas nos falam que não existe esse S com H não. Suponhamos que fosse assim mesmo, que seja assim então. Então o nome ficaria assim, ó, Yalsa. Yalsa, porque não existe esse S aqui, não existe o H, só existe o S, então ficaria Yalsa. E aí o que aconteceu, Romeu? Aconteceu que lá em Pérgamo tinha deuses demais, porque na Grécia tinha mais de 30 mil deuses. Então o que aconteceu? Lá tinha uma deusa chamada Iasso, lá em Pérgamo. Ela era filha de Asclepto. Asclepto era o deus da cura. E sua filha Iasso era a deusa da cura, Iasso, que ela quer. Tá vendo ela aí? Então o que acontece, meus? Acontece que todo nome que ia se traduzir para o grego, que terminasse com a letra A, lá dos gregos, era considerado como nome feminino. Então, Yahusha, para eles era um nome feminino, porque terminava com a letra A. Aí eles viram e falaram assim, não, é o mesmo nome da nossa deusa, é a deusa da cura, aqui, esse nome aqui, ó. Esse aqui é ele em grego, ó. Olha ele em grego aí, circulado aí. Tá vendo o jeito que se escreve? Ó. Aí bem pertinho para você entender, ó. Vendo? Iasso no grego se escreve dessa forma, aqui, ó. Então veja bem, Iasso, tá aqui. Agora no grego, meu, só o jeito que escreve, ó. Você viu aí na revista aí, né? Você viu aí? Aí agora o que tem isso aqui, meu? Que é o nome. Então eles falaram assim, vamos mudar, vamos chamar ele então de Iasso. Nós vamos chamar ele de Iasso. Yalsa passou a ser Iasso. Iasso, o nome da deusa da grega, a deusa grega, filha de Asclepto, a deusa da cura. Por quê? Porque eles ficou sabendo que Yahusha fez muitos milagres, fez muita cura. E como ela era a deusa da cura, eles fizeram uma mesclagem. Por isso que ele falou, tem pessoas aí, ó, que seguem a doutrina de Balaão, tá armando cilada para vocês caírem nela. Aí, o que aconteceu? Ele falou, poucos de vocês estão conservando o meu nome. Já estava havendo uma mudança no nome. Tem poucos aí que retêm o meu nome. Estava havendo uma mudança. Estou te mostrando isso dentro das eras da igreja. Você vai ver, não vou chegar com isso. Eles viram e falaram assim, então é tudo a mesma coisa. Iasso, com Yalsa, com Yahusha, tudo é a mesma coisa. Não é, meu irmão. Eles estavam criando nome já. Começou a paganizar. Igual Daniel, quando foi levado, mais os colegas dele para a Babilônia, o que eles fizeram? O rei da Babilônia mudou o nome deles, Sadraque, Mesaque e Abednego. Isso é nome de ídolos, nome de demônio. É isso que Satanás faz. Tira o nome do Eterno e bota nome de ídolos. Para as pessoas ficarem com esses nomes de ídolos na boca.
Então aqui agora começou, você viu onde começou, né? Começou na deusa Iasso. E é interessante que o nome Iasso, essa deusa, era o nome também masculino, porque o rei da Ascádia, se você pesquisar lá, era o rei Iasso. Então servia para ser masculino e para ser feminino. Na declinação do nome, ficou assim, ó. Em vez de, quando chegou lá no Vaticano, ele já mudou aqui, ó. Tirou o A aqui, botou aqui, ó. Ficou isso. Até hoje o Papa ainda fala isso. Então ficou isso. Aqui, ó. Foi mudando. Foi havendo uma mudança aí. E aí, Ramos? E aí o que mais que eles fizeram? Aí o que eles fizeram? Eles fizeram o seguinte. Lá no Vaticano, em Roma, existe o deus Esos. O deus chamado Esos. Bota a imagem dele na tela aí para vocês verem. Esos. Olha o nome desse deus. Esos. Ó. Aqui tá o deus Esos. O Vaticano virou e falou assim, vamos fazer uma junção de dois deuses. Porque lá no Vaticano eles adoravam o deus Júpiter. É tanto que na Europa, até hoje, ele é famoso. O Emmanuel Macron falou lá que vai governar a Europa como o deus Júpiter. Júpiter na Grécia é Zeus, mas em Roma é Júpiter. Aí, o que eles fizeram? Nós vamos pegar o deus Júpiter e o deus Esos e vamos fazer um só, porque aqui já está isso. Então nós vamos fazer um só, nós vamos acrescentar, nós vamos juntar o Esos com o deus Júpiter. Aí vai ficar, ó. Essa letra aqui só passou a existir depois de 1515, essa letra aqui, ó. Foi quando o Vaticano lá, ó, acabou de implementar o nome, aí ficou Jesus. Por isso que Jeremias, Josias, todos esses nomes, João, é em homenagem a Júpiter, ao deus Júpiter. Então eles fizeram mais uma mesclagem, que é a bagunça que esse povo foi fazendo. Tá vendo o emaranhado que eles foram fazendo? Então veja bem, o nome praticamente se perdeu. Depois da igreja de Pérgamo, o nome do Machia se perdeu. E o Eterno quer fazer o que então hoje? Ele quer restaurar todas as verdades que foram perdidas. Porque tudo foi paganizado. Então, o Eterno, depois da igreja de Pérgamo, ele começou uma restauração. Começou uma restauração. Passou pela igreja de Tiatira, a igreja de Tiatira simboliza o catolicismo romano, que governou também de 480 a 1515. Tiatira ali tem a Jezabel, tem a idolatria, adoração aos ídolos. Aí quando ele chega na igreja de Sardes, a igreja de Sardes começou por volta do ano de 1500. Foi quando surgiu Martinho Lutero. A palavra Sardes significa restauração. Martinho Lutero trouxe a reforma através de Martinho Lutero. Por quê? Porque a meta do Eterno é restaurar tudo, até o nome dele e o nome do seu filho, para que aconteça o arrebatamento. Ele tem que restaurar as verdades e o nome dele e o nome do filho dele. Então veja bem, que se perdeu. Na igreja de Sardes, ele diz assim, ao anjo da igreja em Sardes escreve, essas coisas diz aquele que tem os 7 espíritos do Criador e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, que tens nome de que vive e estás morto. Ser vigilante e console do resto que estava para morrer. Porque não tenho achado perfeito as tuas obras. Tá vendo aí? Então, eles começou a fazer a obra. Só que, porém, eles não aperfeiçoou. Eles tirou muita coisa. Martinho Lutero escreveu várias coisas lá que o Vaticano, ele bateu de frente com a igreja católica, Martinho Lutero. Então ele tirou muitas coisas, ele começou a restaurar. Por isso que a palavra Sardes significa restauração e foi ali que surgiu a reforma. Tá entendendo? Mas não restaurou o nome, não achou as verdades principais, Martinho Lutero não trouxe. Ficou a cargo da igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia é essa que nós estamos vivendo nela agora. Ela trouxe as verdades do Eterno à tona. Ela não está dentro do sistema, ela não está dentro de Laodiceia. Laodiceia são as denominações evangélicas aí. A Filadélfia está do lado de fora. E aí a igreja de Filadélfia, o que ele fala para ela lá? Vamos ler? Filadélfia. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve, essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Por que ele fala que tem a chave de Davi? Porque é o reino milenar. E Alcha vai separar a dedo quem vai reinar com ele e quem não vai. Mas nem todo crente vai entrar no milênio. Muitos crentes vão para as trevas exteriores. Então ele tem a chave de Davi, ele tem a chave do reino. Para ver quem é que vai entrar e quem não vai. Ele tem a chave, aí Alcha. Conheça as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Essa porta aqui, ela simboliza tanto o arrebatamento, como ela simboliza a porta para poder pregar o evangelho. Ela também simboliza a porta do arrebatamento. Essa é a igreja que vai ser arrebatada. Por isso que o apóstolo Yohanan, no começo do Apocalipse, ele fala, ouvi uma voz do céu que dizia,
sobe para cá. Eu vi uma porta aberta no céu e uma voz me dizia, sobe para cá. Imediatamente eu fui arrebatado em espírito. Então essa porta aqui simboliza também a porta para o arrebatamento. Simboliza também a porta para o evangelho ser pregado. Porque o apóstolo Paulo falou assim, foi me aberta uma porta para levar uma mensagem até tal cidade. Tá entendendo? Então veja bem, eu venho. Que tens pouca força. Ela tem pouca força, porque é um pequeno número de pessoas que está fora do sistema, que está fora do Laodiceia, que conhece o nome Ial e Yalcha. São poucos. São poucos que pregam esse nome, que foi batizado nesse nome, que não prega trindade, que não aceita esse paganismo dentro da denominação, que não prega prosperidade, que prega o evangelho verdadeiro. É só Filadélfia. Amém? Entretanto, guardasse a minha palavra, ela guarda a palavra do Eterno, e não negasse o meu nome. Ela recuperou o nome. Olha o nome aparecendo de novo. Você não vê o nome em Tiatira, você não vê o nome em Sardes, porém ele já aparece agora. Ele aparece em Filadélfia, porque ela restaurou o nome. Aí, vocês não negou meu nome. Essa igreja ela não nega o nome Yalcha. Quem é que nega o nome Jesus? Até os católicos confessam o nome Jesus. Então eles não estão negando o nome Jesus, não, hein? Mas o nome Jesus não é o verdadeiro. Essa igreja que ela não nega o nome Yalcha. Ela prega Yalcha. Porque guardasse a palavra da perseverança, eu também te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro. Então essa igreja que ele promete tirar ela da hora da tribulação. Por quê, Deus? Porque ela está no final dos tempos. É agora, o arrebatamento vai acontecer antes da tribulação. Então para essa, ele não fala para que ela vai morrer, não. Ele fala que ele vai tirar ela. A de Esmirna ele fala, não, vocês vão morrer. Mas ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Essa aqui não. Essa aqui não fala, vocês vão morrer na tribulação. Ele fala, vou guardar os 6 da hora da tribulação. Então veja bem, por que ele falou que essa aqui não vai passar pela tribulação? Porque ela conhece o nome do Pai, o nome do Filho. E ele falou o quê, homem? Ele falou, na sua testa vai estar escrito 3 nomes em um só. Vou provar para você que não é Jesus, que não é Yeshua, que não é nada desses nomes, não é Yahushua, não é Yahoo, não é nada. Aqui, ó. Ele falou, vou escrever na testa do vencedor o nome do meu Pai, Ial. Apocalipse 3,12, eu estou falando para a igreja de Filadélfia. Vou escrever na testa da igreja de Filadélfia o meu nome. Eu vou escrever o nome do meu Pai, Ial. O meu nome, Yalcha. Aí. Vou escrever na testa dele o nome da cidade santa, Yal-Shalom. Alguns colocam o I aqui, aí ficaria Yal-Shalem. Yal-Shalem. Ou Yal-Shalom. 3 nomes em um só. Então essa igreja, ela recuperou. Olha, isso aqui é uma revelação, meu irmão. Olha, isso é uma revelação. 3 nomes em um só. Então essa igreja aqui, ela é quem, Romeus? Ela é os 144 mil que está no Apocalipse 14. Vamos ver o que está escrito lá? Olha o que está escrito. Olhei e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião e correram os 144 mil. A primeira coisa que vai falar agora. Tendo na fronte escrito seu nome e o nome do seu pai. Aqui, ó. 144 mil. Tendo na fronte o nome do seu pai e o nome dele. Yalcha. Quem é que vai subir no primeiro arrebatamento? Os 144 mil, que são os mesmos 24 anciões, que é o filho e o varão, tudo forma um grupo só. Mas por que eles vão subir, Romeu? Porque eles conhecem o nome do Eterno, o nome do seu filho. O que está escrito no livro de Salmos, capítulo 91? Protegê-lo-ei, livrá-lo-ei, e lhe mostrarei a minha salvação, porque ele conhece qual é o meu nome. Salmos 91, versículo 14 e 15. Ele fala que vai proteger, vai dar a salvação, porque os tais conhecem o seu nome. Está entendendo? Salmos também 90, versículo 10, fala mais ou menos sobre isso. Então, os vencedores, os que vão participar desse primeiro arrebatamento, são os 144 mil. A primeira coisa que fala aqui é que o nome do Eterno está escrito na testa deles e o nome do Filho do Eterno, Yalcha. Coloca Jesus aqui para ver. Coloca Jesus aqui para ver se forma Jesus além, Jesus Jalém. Não forma nunca, meu irmão. Tem que formar o nome. Então o nome verdadeiro é Ial do Pai, do seu filho Yalcha. Tá entendendo? Esse é o nome que vai estar na testa dos vencedores. E é esse que vão subir. Agora o que está escrito aqui? Veja bem. Tendo na fronte escrito seu nome e o nome do seu pai. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que eu ouvi era como de arpista, quando tange suas harpas, entoava um novo cântico, cantando o nome, né? Cantando o cântico de Moisés. Aí o versículo 4. São esses os que não se macularam com mulheres. Já falei sobre isso. O que é mulheres, amigos? Igrejas, denominações evangélicas. Denominações evangélicas, elas corrompem. Mulheres aqui são, igrejas são comparadas, mulheres na Bíblia são comparadas com igrejas.
Então está dizendo que os 144 mil não se contaminou com as denominações, com a Assembleia, com a Batista, com a Preteriana, que prega um nome falso, que prega o Deus triuno, que prega uma trindade, que prega um paganismo louco que veio da Igreja Católica. Isso é o vinho da Babilônia, o vinho que veio da Igreja Católica. Então os 144 mil, a Igreja de Filadélfia é que vai subir no arrebatamento, as outras tudo vai ficar. Vamos lá agora. São estes que não se macularam com mulheres, porque são virgens. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que ele vá, tá vendo? Os que foram redimidos da terra dentre os homens, foram comprados da terra dentre os homens, primícias para o Cordeiro. Primícias porque é o primeiro arrebatamento, tem o primeiro e o segundo, tem o arrebatamento das primícias, depois o outro fruto que amadurece mais tarde. Ao versículo 5, e não se achou mentira na sua boca. E não se achou mentira na sua boca. Eles não têm mácula. Olha o que está escrito aqui no rodapé dessa Bíblia. Acho que não vai dar para você ver não. Aqui, ó. Aqui, ó. Vou botar meu dedo aqui, ó. Aqui, ó. Aí, ó. Tá vendo? Rodapé aqui, ó. Olha o que está escrito aqui, ó. Na sua boca não se achou mentira. Não se achou mentira na sua boca. Não invocaram os falsos deuses. Por isso que ele subiu. Eles não invocam Jesus. Eles não invocam Jeová. Eles não invocam Yahvé. Eles não invocam Yeroshu e Yeshua. Eles invocam Yahushá, o nome verdadeiro. Eles não invocam o nome de ídolos. Jesus é um ídolo da Igreja Católica. Olha o que está escrito aqui no livro de Êxodo, capítulo 23, versículo 13. Prestai atenção a tudo que vos tenho dito, e não fareis menção do nome de outros deuses, nem se ouça na vossa boca. Ué, não coloca o nome desses ídolos na sua boca. Não coloca, não coloca. Aqui, ó. Jesus é a 8ª maravilha do mundo. É a maior idolatria. Tá lá no Rio de Janeiro. Sai fora, rapaz. Sai fora disso aí. A Igreja Católica pega aquele ostensório assim, levanta ele assim e fala: esse aqui é Jesus Cristo, o Deus Sol. Põe em cima da mesa. Quem criou o nome Jesus foi a Igreja Católica. Então você queira ou não, Jesus é da Igreja Católica. Foi ela que inventou esse nome. Então Jesus é o Deus da Igreja Católica, é o ídolo deles. Então o homem não tem direito de meter a mão e botar outro nome. Não, se botar outro nome, está no aço. Então a Bíblia diz que nós temos que ser lavados no nome de Yahushua. Está no livro de Coríntios, Paulo falou assim: vocês se lavaram, Shaul falou, vocês se lavaram no nome de Yahushua. O nome de Yahushua lava o crente, lava o membro do seu corpo. Porém Jesus faz é manchar, porque significa porco, suíno. E porco no Velho Testamento é considerado como um animal imundo. Então presta bem atenção nesse estudo, entendeu? Espero que você tenha entendido aí. Fica na graça e na paz do Eterno. Espero que você entendeu esse vídeo.